Ei, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O Dia dos Namorados está aí. E antes, a pauta era sobre a celebração do amor. Agora é sobre os riscos e os desafios de namorar em plena pandemia. Além do cuidado de usar a camisinha, agora também é importante fazer o teste da Covid antes de iniciar um relacionamento. É ou não é? Então, vamos falar sobre isso? O BG de Casa em Casa está no ar. De acordo com o Tinder, que é o aplicativo mais famoso do mundo de relacionamentos, 60% das pessoas que têm buscado o serviço não é apenas por diversão, mas porque estão em busca de um relacionamento sério, estão se sentindo solitárias. Será que o comportamento seria o mesmo se não houvesse a pandemia? Namorar, abraçar, beijar, andar de mãos dadas viraram carinhos que se tornaram arriscados. Mas um coração solitário também adoece. As nossas duas convidadas de hoje vão nos ajudar a entender o que está em questão. Uma delas é a Cláudia Marinho, que é psicóloga e terapeuta de casais, e a outra é a Bruna Coelho, que é sexóloga. Sejam bem-vindas! Obrigada pelo Muito convite. obrigada pelo convite. A pandemia mudou a forma de namorar? Como é que tem sido o comportamento das pessoas? Conta pra gente, Cláudia. Com certeza mudou bastante, tanto para os que moram juntos quanto os que estão em casas separadas. Falando um pouquinho para os que estão nas mesmas casas, por incrível que pareça, às vezes a convivência ela trouxe também alguns conflitos que antes não existiam e acaba que o casal tem que se ver a dar conta daquilo que antes não era uma demanda, porque antes a gente tinha outras distrações, né? Tinha outros assuntos, podia sair. Então, para quem está em casa convivendo por mais tempo, alguns conflitos surgiram e também a oportunidade de exercer maior intimidade. Já para os solteiros, nós temos aí o desafio de poder se proteger e, ao mesmo tempo, encontrar alguém especial, que é uma necessidade que muitos de nós temos e valorizamos, e como isso mudou, porque a gente já vai para o encontro com o medo que antes existia uma certa ansiedade, mas sem o medo da doença. Ô, Bruna, como que você tem percebido isso no seu consultório? Como que as pessoas têm te procurado para aconselhamento, para orientação? Porque o contato físico, aí é que o bicho pega, né? Exatamente, né? O que a gente percebe é que houve sim um aumento de ansiedade muito grande, principalmente por parte das pessoas que são solteiras e que ainda não têm parceiro. Para casais, né, que tiveram uma mudança muito vertiginosa em sua rotina, inicialmente teve aquele medo, né? Às vezes a pessoa vai ficar em quartos separados e posteriormente, no decorrer da pandemia, houveram mudanças em relação à dinâmica sexual. Então, alguns casais eles perceberam diferenças em relação ao libido, ao desejo e problemas que às vezes estavam lá debaixo dos panos começaram a eclodir. Então, nesse aspecto, eles sempre perguntam, né? Porque pesquisas têm surgido em relação à questão do coronavírus, tem pesquisas novas relacionadas que pode até ficar presente no esperma, nos testículos, e dar, né, consequência. Então, as pessoas têm tido muito cuidado e tendo menos contato físico devido a essas questões. Vocês acham qual o lado positivo disso? O que eu percebi é que né, está sendo uma grande oportunidade para que nós exerçamos a intimidade. Muitas vezes a pessoa era casada há 10, 15, 20 anos e não é íntimo do seu parceiro. Parece que porque mora sob o mesmo teto, existe a intimidade, e não é assim. A mesma coisa acontece com os solteiros. A gente, quando vai se namorar de alguém, e não é escolha, acontece, né? Dá aquele clique, a gente tende a idealizar o parceiro. Então, às vezes a gente vê nele coisas que a gente até gostaria, mas que não é bem a realidade.
com esse fechamento em casa, ou mesmo tendo que se relacionar por mais tempo nas redes sociais, isso eu vejo que abriu possibilidade de a gente conhecer melhor o nosso parceiro antes de entrar num assunto mais polêmico, antes de entrar num conflito e até mesmo antes de encontrar pessoalmente. Então, eu vejo isso com bons olhos, acho que é uma boa vantagem. Eu percebo que, assim, a gente está numa era extremamente tecnológica, muitas coisas estão se impondo nessas mudanças. Então, houve uma mudança no comportamento e na maneira como as pessoas expressam sexualidade, né? Um exemplo muito comum, o nude hoje virou um outro conceito, tem um outro conceito, ficou como uma forma possível de expressar, né, essa intimidade também. Outro ponto, as conversas relacionadas, né, à questão sexual, ou até mesmo, né, os casais perceberam que existem sim possibilidades de comunicar melhor com o seu parceiro, compreender que devido a essa questão, né, por mais que a rotina que a gente tinha antes dava a entender que a gente passava, né, conhecia o parceiro, a gente percebeu que realmente, pelo menos no consultório chega muito, tantas coisas vieram à tona e tantas formas, né, de comunicar, coisas simples que o casal precisa de desenvolver, estão em falta. Então, o que os casais estão tendo mesmo que desenvolver atualmente é muito cuidado com relação à comunicação, uma forma diferente de conhecer, né, o parceiro e também se adaptar a esse novo momento que houve, né, muita mudança na dinâmica dos casais. Bruno, isso que você falou é muito interessante, porque a gente percebe que nesse momento os aplicativos de relacionamento são uma boa saída, já que não tem aquele tete-a-tete, olho no olho, como acontece, né, como acontecia nas paqueras. Vamos ver um depoimento? Eu nunca fui fã, né, de aplicativo de namoro. Nessa quarentena eu me rendi, cheguei a instalar alguns aplicativos, mantive algumas conversas. Duas pessoas com quem eu conversei me chamaram a atenção e a gente acabou marcando encontro, almoço, jantar, né? Mas a gente tentou seguir todas as regras de distanciamento, teoricamente, cada um de um lado da mesa, usando máscara na maior parte do tempo. Não prosperaram depois, não teve outros. Para mim, paquerar por aplicativo foi um desafio, talvez a maneira como eu gosto de interagir com as pessoas. Então hoje eu não tenho mais nenhum instalado no meu telefone, eu cancelei e continuo quieta no meu canto, isolada, que eu acho que assim, pra mim não dá pra paquerar pelo aplicativo. Então, gente, como eu falei logo no início do programa, a pesquisa feita pelo Tinder mostrou que 60% das pessoas que têm buscado os aplicativos desde o início da pandemia, na verdade, estão fazendo isso porque estão se sentindo solitárias, né? Quais os sentimentos que vocês percebem que estão envolvidos neste momento em que a web é esse palco de encontros? Eu acredito que o medo é o principal sentimento. A gente considerando que o medo, ele já é uma emoção que vem com a gente e é uma emoção que nos protege. O medo, ele é ativado toda vez que a gente está diante de algo que pode ser aversivo para a gente, pode ser amedrontador. E aí a gente pode ou lutar com ele ou fugir daquilo que nos faz mal. Então, acredito que o medo, nesse momento, é um sentimento que vem muito forte diante do medo de ficar doente, principalmente agora em que as pessoas que estão adoecendo são pessoas mais próximas a nós, antes eram pessoas mais distantes. E, por outro lado, tem uma questão também que é a própria ansiedade do encontro, do conhecer o novo, porque nós não deixamos de ter os mesmos desejos. Para os extrovertidos, talvez tenha sido o maior desafio, porque o que a gente tinha nos extrovertidos? Eles usavam as redes sociais como um meio, geralmente por pouco tempo, e já iam para o encontro. Já os introvertidos, não.
eles ficam mais escondidinhos, levam mais tempo para poder marcar aquele primeiro encontro. Nesse ponto, os introvertidos estão se dando muito bem, porque eles estão tendo mais tempo para ganhar segurança, para poder ganhar aquela confiança, se preparar para entender um pouquinho qual que é o hábito desse possível parceiro, desse possível crush, e aí depois sim ir para esse encontro. O que eu percebo em relação à mudança de comportamento, assim, né, os dois lados. Uns que às vezes tinham dificuldade, né, de flertar. Tem até gente que fala assim, agora eu vou precisar de criar um roteiro, porque a gente pensava que era 40 dias, nossa, 2 anos, um super roteiro, igual de filme, para manter o interesse. Por outro lado, eu vejo que é uma oportunidade assim, única com relação a desenvolver mais habilidades de comunicação. Né? A gente percebe assim, quanto que, por um lado, né, existe um empobrecimento, às vezes, da comunicação, ou até mesmo, digamos, a mudança que ocorreu, né, com a tecnologia, que perderam algumas coisas de comunicar. Então, as pessoas estão, de alguma forma, desenvolvendo também habilidades que estão acompanhando essa tecnologia, a mudança do que é possível nesse momento, para que elas se conheçam mais. E alguns casais também, pessoas que fizeram flerte, que era uma coisa assim mais casual, eles estão ficando mais grudadinhos, né? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que casou na pandemia, começou tipo uma semana antes e estava plena, feliz, porque, né, encontrou uma pessoa e conseguiu também ter um tempo, e as situações também foram favoráveis para manter um relacionamento mais estável. Que ótimo, Bruna! A gente também tem um caso super lindo para mostrar de um casal que se conheceu durante a pandemia e está juntinho. É depois do intervalo. O Dia dos Namorados está aí e a gente quer saber como que a pandemia tem impactado os relacionamentos. Por isso, eu recebo aqui hoje a Cláudia Marinho, que é psicóloga, terapeuta de casais, e a Bruna Coelho, que é sexóloga. Gente, as pessoas estão com medo de iniciar um relacionamento agora em plena pandemia? Tem alguns critérios que são necessários a gente cumprir antes de falar um sim? O próprio Tinder também, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles têm, né, quando um marcador para ver se a pessoa tomou a vacina, então é como se fosse um critério, né, interessante, que eu acho que o governo também até utilizou para manter essa referência em relação aos cuidados. Então, das pessoas que eu converso, dos meus pacientes, é sempre isso, né? A pessoa está tomando todos os cuidados, ela está em isolamento, ela, enfim, é uma pessoa que eu consigo realmente confiar, né, a minha saúde, ou quais são as outras formas que eu posso utilizar, né, para manter um contato com essa pessoa, e aí realmente as tecnologias cresceram muito, mas ao mesmo tempo uma certa proximidade. Então, tudo isso vai depender de quão criativo a gente é e como a gente utiliza a comunicação de uma forma assertiva. Cláudia, eu penso que assim, até o comportamento da pessoa ser mais ousado deixa a gente até com o pé atrás um pouco, né? Isso, bem lembrado, Daniela, porque assim, esses cuidados que nós estamos falando antes de ir ao encontro, eles são tomados por pessoas que são responsáveis, são pessoas que são cuidadosas, que se utilizam da empatia, de se colocarem aí no lugar das outras pessoas. Eu posso não conviver com um idoso, mas de repente meu parceiro convive. Então, as pessoas que têm esse senso de responsabilidade, elas com certeza estão tomando esse cuidado. Já, infelizmente, quando a pessoa é mais ousada, ela coloca à prova, né? É interessante que tem pessoas que têm alto comportamento de risco, não só na pandemia, mas é risco em tudo. São pessoas que a gente vê se desafiando o tempo todo. Tem aí implicações até de ordem inconsciente. Vou mostrar um caso muito lindo, que é de um casal que se conheceu durante a pandemia e estão juntinhos. Eu conheci o Pedro por meio de uma amiga em comum, mas aí a gente começou a ter uma coisa assim, além de amizade, foi bem no começo da pandemia, assim, foi tipo abril de 2020. A gente começou a curtir umas fotos no Instagram do outro e aí, tipo, começar meio
a puxar aquele papo, aquela coisa assim e tal. A gente ficou uns 2, 3 meses só conversando, tipo, virtualmente, assim, naquela ânsia, né, naquela coisa de querer encontrar e tal. E aí eu lembro direitinho que quando ele veio para Belo Horizonte, assim, quando ele decidiu voltar para cá, mudar de cidade e tal, foi toda uma questão, porque ele chegou e aí a gente teve que esperar, tipo, 14 dias para se encontrar e a gente tava, tipo, na mesma cidade, tinha toda aquela confusão, assim, sabe? Aquele medo e tal. Quando eu ia sair de casa, eu sempre ficava preocupado, porque eu moro com a minha mãe. E aí, tipo assim, eu acho que as coisas, querendo ou não, elas aceleraram de uma forma... elas foram de uma forma mais acelerada, elas aconteceram de uma forma mais rápida, exatamente por causa desse medo, assim, sabe? Então, querendo ou não, a gente se tornou um casal, assim, de uma forma mais rápida que o planejado, muito por causa dessa exclusividade, tipo, meio obrigatória, assim, desse cuidado que a gente tinha que ter um com o outro, desse controle, tipo assim, não podemos encontrar outras pessoas. Então, assim, eu acho que foi uma coisa muito boa, porque a gente aproveitou aquela sincronia, aquela ligação que a gente tinha e deu, tipo, uma guinada, assim, pra um relacionamento, sabe? O que foi muito bom. Depois de um exemplo bonito desse, vamos falar um pouquinho mais de sexo. Bruna, como é que tem ficado essa questão da libido, do desejo durante a pandemia? Houve uma oscilação? Como é que as pessoas estão lidando com isso? Período desafiador, né? Sim, houveram mudanças muito crescentes. Houve, assim, um aumento vertiginoso de pessoas, casais, que apresentaram, inclusive, dificuldades sexuais, que a gente chama, né, de disfunções sexuais, em virtude do momento. Cabe salientar, né, que, por exemplo, mudanças na dinâmica sexual podem ser ocasionadas também por fatores externos, por exemplo, uma mudança muito grande na rotina em que você vai ficar isolado, né? Isso pode aumentar, né, estresse, desencadear várias disfunções até hormonais e que também afetam a função sexual. Então, houveram casais que, por fatores relacionais, né, passarem mais tempo juntos, alguns conflitos vieram à tona. O exercício da criatividade é super importante, porque às vezes o casal vai se ver diante das tarefas domésticas e, gente, não tem coisa mais cansativa do que ter que lavar, passar, cozinhar, pagar boleto. Isso realmente deixa o nosso desejo bem apagado, né? Mas quando o casal tem um diálogo aberto, ele consegue conversar sobre essas questões, inclusive sexuais, e isso facilita de modo que o casal encontre juntos uma saída. Seja um filminho junto, seja realizar uma fantasia que nunca fez ali dentro da própria casa. E nesse ponto a criatividade, claro que dentro dos limites do próprio casal, cada casal tem seus limites, seus valores, então cada um vai achar aí o lugar onde melhor se encaixa, né, para poder realizar aí o seu desejo sexual também. E um detalhe importante que a gente tem visto aí, muitas pesquisas mostrando que houve um aumento na procura por produtos eróticos, né? Alguns brinquedinhos, tanto para casais quanto para quem está solteiro. Como é que você tem visto isso, Bruna? Essa indústria cresceu, assim, vertiginosamente. E sim, mulheres, inclusive, que tinham às vezes até dificuldade, né, de lidar com a questão da masturbação, né, e pelo assunto estar muito difundido e essa crescente no mercado, ela obviamente influencia também o comportamento do consumidor. Então, assim, houve, sim, tanto casais que às vezes falaram assim, tá na hora de chegar uma coisinha nova, vamos experimentar alguma coisa nova. E as solteiras também. Isso é saudável, né, Cláudia? Faz bem, não faz não? Muito saudável. O que a gente vê entre casais é que muitas vezes um dos cônjuges, né, do parceiro ali, um dos dois não sabe, não se conhece, não sabe do que gosta e não sabe do que não gosta sexualmente falando. E também em outros termos, mas falando especificamente de sexo. E esse exercício da sexualidade, seja por meio
dos artifícios, né, dos brinquedinhos, seja por meio do diálogo e das fantasias do casal, das brincadeiras de casal, isso é muito positivo, porque ali um vai dar o direito para o outro de saber, olha, eu gosto disso, isso não cai legal para mim, isso não é bom. Inclusive, eu acho que a Bruna deve saber melhor disso que eu, mas eu vi que hoje existem alguns brinquedos sensuais que eles podem ser ativados pelo parceiro que está em outro lugar, em outra cidade. Então, isso traz uma conexão muito maior, algo extremamente novo. Então, muita gente já experimentando essas novidades no mercado aí. Hoje até a realidade, né, virtual tem sido muito utilizada. Na China já existe, né? Na verdade, até em alguns canais, a pessoa poder usufruir de experiências, né, 3D, em realidade virtual, e que tem realmente um efeito, né? Porque a gente tem que lembrar assim, quando a gente tem alguma atividade sexual, quando a gente está em contato com alguma imagem que nos ativa eroticamente, a gente está lá trabalhando com a nossa hipófise, né, liberando dopamina, ou seja, fisiologicamente a gente vai ter reações tais quais numa relação sexual comum, né? Então, assim, vai haver essa mudança de paradigmas. Claro que existem as preferências, mas ao mesmo tempo, né, a tecnologia está sempre aí oferecendo às vezes soluções ou até mesmo possibilidades, né, que as pessoas vão se adaptando conforme as circunstâncias. Adorei. Agora eu vou chamar a jornalista Angélica Rod. Ela acaba de lançar um livro e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele se chama Era Quase Amor. Fala aí, Angélica. Ei, Dani, que prazer imenso estar aqui no Brasil das Gerais com você, seus convidados, seus telespectadores. Olha só, eu acabei de lançar o livro Era Quase Amor. E como amanhã é Dia dos Namorados, não tem data melhor pra gente falar sobre isso, né? Sobre o amor, sobre os relacionamentos. E em época de pandemia fica tudo muito mais difícil, né? Os casais estão tendo que viver, os casados, né? Estão tendo que viver muito tempo juntos. Isso tem sido um grande desafio. Também tem sido um desafio para aqueles casais que estão namorando. Tem que viver longe, não podem sair, não podem passear. E aqueles que estão solteiros? Não podem paquerar, não tem, né, como sair e conhecer outras pessoas. Então, é um momento de desafio também para as pessoas que estão aí vivendo o amor. Então, está aí para vocês, Era Quase Amor, e um beijo para você e para todos os seus telespectadores. Angélica, um beijo para você, sucesso com o livro. E eu quero saber da Cláudia e da Bruna, agora para a gente encerrar o programa, que mensagem que vocês podem deixar para os casais e também para os solteiros que estão a fim de um chamego, como que vocês aconselhariam uma boa forma de curtir esse Dia dos Namorados? Solteiros, vou começar pelos solteiros. Tenham paciência. É um passageiro, mas tenha paciência. Abra sua mente para novas possibilidades de você explorar um pouquinho outras formas de se comunicar e de ter contato com pessoas que também geram, né, um novo caminho. E, principalmente, é um momento também de autoconhecimento, né? A gente se lidar com a nossa solitude também é um convite para a gente ter esse contato, que também é bom. Para os casais, exerçam muito uma linguagem erótica, não, uma linguagem afetiva, que seja clara para o seu parceiro. Isso é o que vai auxiliar, né, nesse gerenciamento de emoções num momento que é tão tenso e que vai gerar um ambiente mais acolhedor. E agora, Dia dos Namorados, né? Nunca deixe de expressar de várias maneiras, né, o quanto que a pessoa é importante. Eu sempre falo assim, amor é igual a segurança. Então, a gente precisa de fazer isso, tornar isso um cuidado diário, né? Nunca menosprezar o quanto que essa comunicação e essa linguagem ela gera acolhimento e fortalece os vínculos afetivos. E óbvio que a parte sexual vai ser muito bem beneficiada se vocês fizerem isso. A mensagem que eu deixo
principalmente para quem está procurando aí um parceiro, uma companhia, é que antes de ir para esse encontro, se cuide, se dê o direito de conhecer um pouquinho melhor essa pessoa antes de ir para o encontro. Eu acho que isso, inclusive, pode ajudá-lo numa escolha que seja uma escolha que traga maior satisfação para você, seja ela qual for que você busca. Para os casados, lembrar o seguinte, né? Estamos todos sob um estresse muito grande. Não dá para nós considerarmos que estamos numa mesma situação, numa situação comum. Então, qualquer reação que venha do outro, ela pode estar sendo potencializada, ela está crescida. Então, a gente precisa entender, se colocar um pouquinho no lugar do outro, abrir o diálogo franco, e diálogo franco não significa falar o que vem na cabeça, mas falar com respeito para o outro, e com certeza, se houvesse diálogo, vocês vão chegar aí num ponto de equilíbrio. E lembrar que, como uma plantinha, o amor tem que ser regado todos os dias. Essa história de que o amor acontece do nada, não, ele é uma plantinha que tem que ser cuidada, tem que ser cultivada. Espero que todos tenham muita saúde aí e que cultivem as suas plantinhas. É investimento, né? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Bruna. Adorei essa conversa tão amorosa. Ó, um beijo imenso para todo mundo. Se cuidem, usem máscara, mantenham o distanciamento, usem álcool em gel, usem camisinha, façam o teste do PCR, mas se amem. Ó, beijo, tchau.